Quero convidar então os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo de número 15. O verso 1 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor de forma responsiva até o verso 12. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos de 50 homens que corressem adiante dele. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão e pegava e a beijava. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Amém. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, vamos nos colocar diante do Senhor. Gracioso Deus, na tua presença nós nos colocamos. Sabemos bem certo, Senhor Deus, que muitas coisas acontecem, Senhor Deus, no nosso meio, para que nós possamos entender, ó Pai, o quanto a graça do Senhor é maior do que tudo isso, Senhor. Nós queremos nessa hora colocar, Senhor Deus, a vida da Joelma nas tuas mãos. Tu sabes, Senhor Deus, o que está passando na mente dela. Tu sabes o que está acontecendo com a sua família. Ó Pai, tenha misericórdia. E, ó Pai, nos dê, Senhor Deus, também uma luz, uma realidade para podermos ajudar, Senhor Deus, pessoas tão queridas para nós, ó Pai. Estamos, ó Deus, todos aqui estarrecidos diante da situação. E com certeza, Senhor Deus, isso vem fazer com que a gente pense em algumas coisas, Senhor. Mas, ó Deus, toma cativa as nossas mentes para que possamos compreender a Tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, esteja nos dando uma palavra, essa, ó Deus, que foi separada pelo Senhor e que foi preparada, Senhor Deus, com um objetivo, ó Pai. A edificação do Teu povo, Senhor Deus. Que o Senhor nos edifique, nos dê a chance, ó Pai, de entendermos qual é a Tua vontade sobre nós. Nessa hora também, Senhor Deus, queremos colocar a nossa pátria diante do Senhor. Estamos num momento tão decisivo, Senhor, um momento tão importante na vida do Teu povo. E nós queremos, ó Deus, reconhecer que a graça depende do Senhor, a soberania, ela é provinda do Senhor, ó Pai. E é dentro dessa soberania que nós queremos colocar a vida do Teu povo nessa nação, nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos cristãos verdadeiros, fiéis, e que busquem, ó Pai, estar diante do Senhor, ó Pai. Eu te agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos,
Nós estamos muito próximo do dia 5 de outubro, um dia que é um marco especial na nossa nação e que nós não temos como deixar de trazer uma palavra aos irmãos. Hoje nós estaríamos completando o 5º sermão nosso sobre os 5 pontos essenciais da fé reformada. Hoje nós falaríamos sobre a graça de Deus. Nós deixamos esse sermão para o próximo domingo. E eu gostaria de trazer uma palavra de orientação aos irmãos dentro do tema que nós estamos prestes a estar vivendo. Não estou aqui para fazer política, não estou aqui para dizer em quem vou votar, não estou aqui para condenar ninguém que está sendo ou que vai ser candidato. Ao contrário, gostaria de olhar para o modo cristão e o modo reformado de entender o que nós devemos fazer com relação a esse período do nosso país. Tenho deparado com muitas pessoas confusas, pessoas postando até mesmo nas redes sociais coisas que não cabem a um cristão. Eu vejo costumeiramente diante dos meus olhos pessoas questionando, falando e dizendo coisas que não estão de acordo com aquilo que um servo de Deus deveria pensar sobre a estrutura do nosso país. Poder é igual política. Eu gostaria de pensar nessa realidade partindo de uma premissa no nosso coração, entendendo que o poder, na verdade, é algo que é constituído não por homens, mas por Deus. E ele pode ser definido da seguinte forma, literalmente o direito de deliberar, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade. E aí eu quero ficar com essa palavrinha, a soberania. A soberania de Deus está acima de qualquer realidade humana. O poder não está nas mãos do homem, o poder está nas mãos de Deus. E é Deus quem faz com que a soberania seja verdadeira. Não é o homem que escreve a sua história. Ao contrário, Deus escreve essa história. E não por linhas tortas, mas por linhas retas. Tudo está debaixo do controle e do poder de Deus. Outra expressão que eu gostaria também que nós pensássemos é a palavra política. Ora, o que vem a ser essa palavra tão questionada e tão deixada e maltratada por nós? Eu sei que muita gente tem uma aversão muito grande à política, mas todos nós somos seres políticos. O que é a política? Denomina-se a arte ou a ciência da organização. Ora, se você é organizado, e se você está diante de algumas situações, da direção de algumas situações, você também é político. Direção e administração de nações ou estados. E numa forma mais comum, a administração da nossa casa é também uma estratégia política. Todos nós somos seres políticos. Porém, não somos politiqueiros, o que é diferente. Porque a politicagem ou o politiqueiro é aquele que tenta de alguma forma tomar o poder e a política para si e usar dessa estrutura para governar e usurpar da população do Brasil através das suas estruturas. E aí eu quero entender junto com os irmãos que esse tipo de política tem que ser vencida por nós e tem que ser deixada de lado e tem que ser colocada bem longe da estrutura cristã. Eu entendo, meus irmãos, poder, política e cristianismo estão quase que juntas, mas não da forma que tem se demonstrado dentro do nosso país e da estrutura que nós estamos vivendo. Nesses dias que antecedem, então, esse momento tão crucial, nós precisamos repensar algumas coisas. O que o cristão vai fazer? Vamos anular o nosso voto? Vamos votar em branco? Vamos escolher alguém? O que nós podemos fazer? Algumas pessoas até chegaram para mim e disseram assim, pastor, em quem você vai votar? Ora, o voto é algo da consciência pessoal. E é algo que eu faço ele com a maior tranquilidade do mundo.
E eu não posso, de forma nenhuma, dizer em quem eu vou votar. Porque isso é secreto. Voto é secreto. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem o costume de não permitir que no seu púlpito não fale nenhum tipo de político, nem vereador, nem deputado, e nenhuma espécie de político deve usar o nosso púlpito. Isso é uma determinação do Supremo Concílio e é uma determinação da nossa igreja. Mas isso não nos impede de orar por aqueles que vão participar de um pleito, daqueles que vão participar das eleições e que de repente são irmãos em Cristo, que sentiram o desejo de representar a fé cristã dentro do nosso país, através da política. Sendo assim, é apto e é salutar que nós estejamos orando. Orando para quem vai ser escolhido como presidente, orando para quem vai ser escolhido como deputado, orando também para o nosso governador e senadores. Eu estava estudando com alguns irmãos sobre a nossa ideia reformada sobre democracia. A nossa política brasileira, ela parte do princípio presbiteriano de democracia. A ideia de que alguém representando o povo, um presbítero, tanto regente como docente, representa o povo. E é assim que nós devemos pensar na nossa estrutura. Deus pensou assim quando colocou Jesus no mundo. Ele veio representar a vontade de Deus, salvar todos aqueles que estavam perdidos no seu pecado e dentro da sua estrutura. E aí, entendendo essa realidade, eu gostaria de pensar na história de uma fase na vida de Davi que foi conturbada. Um momento muito trágico na vida de Davi. E aparece o nome de um homem chamado Absalão, um dos seus filhos. E que, por sinal, um homem que era muito bonito, segundo diz lá no capítulo 13. Um homem que era considerado o homem mais bonito da região e o homem que era considerado pela sua beleza alguém de grande fama. Mas, porém, vivenciou algumas realidades difíceis na sua vida. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, para esse texto, a gente percebe claramente algumas estruturas erradas na vida de Absalão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nome dele no hebraico quer dizer meu pai é paz, se referindo então a Davi. Foi o terceiro filho do rei Davi. Esse Absalão era admirado então pela sua beleza, notável pela sua longa cabeleira. E diz a palavra no capítulo 13 que a sua cabeleira era tão grande que ela pesava cerca de um ciclo. Era algo grande. Então era um homem bonito. Era um homem que tinha uma aparência bonita. Mas Absalão mandou matar o seu irmão Amon. Por que aconteceu isso? Ora, Davi teve com uma das suas esposas, Maaca, uma filha chamada Tamar. E Tamar veio a ser uma das mulheres mais bonitas do reino de Davi. Amon se enamorou da sua meia-irmã e acabou, na verdade, cometendo um erro muito grande. Ele teve um incesto com a sua irmã. Ele levou Tamar a essa situação. Absalão, vendo isso, questionou seu pai e disse: não é justo que Amon fique vivo. Mas Davi disse: não é permitido também matar o filho do rei. Absalão então criou uma estratégia e se juntou com alguns e planejou a morte de Amon. Davi chorou muito a morte de Amon, porque era um filho querido de Davi. Absalão, entendendo que seu pai era um homem poderoso, um rei, resolveu então se refugiar, correu, saiu da sua terra, saiu de Jerusalém e foi se refugiar em Gesur, bem longe. Foi para junto de um dos seus parentes. Na tentativa então de deixar Davi continuando o seu reino, ele foge, pensando que iria ser morto pelo seu pai. Mas é interessante também porque a ideia de Absalão fugir era um sentimento de culpa por aquilo que ele fez que não deveria ter feito. Com um forte sentimento de culpa, então ele foge. Depois de 3 anos, ele resolve então voltar
a Jerusalém. E é a partir desse ponto que eu gostaria de tratar junto com os irmãos. A sua volta a Jerusalém traz um momento significativo na vida de Absalão. Absalão começou a traçar planos para substituir o seu pai no trono. E ele fez isso de forma política. Ele criou estratégias políticas na tentativa de tirar o seu pai do trono e substituí-lo. Nós sabemos bem certo que Absalão era o terceiro na sucessão. Então não haveria possibilidade nenhuma dele suceder o seu pai no reinado. Mas Absalão criou toda uma estratégia, se tornando o primeiro dentro da sucessão do trono. E para que isso fosse verdade, e ele tivesse o apoio do povo, ele então coloca-se na porta de Jerusalém e passa a interrogar todas as pessoas que chegam e a fazer uma política de boa vizinhança. Isso parece algo que a gente conhece? Parece algo que a gente vê nos dias de hoje? Ele criou então essas estratégias com a ideia de trazer para si o trono do seu pai. Davi, ao fugir de Jerusalém, deixa o caminho aberto. Em virtude de quê? Após o trama de Absalão, Davi, então, é necessário que Davi, juntamente com alguns, fuja de Jerusalém. E a partir desse momento, então, Absalão toma o trono do seu pai. E não só o trono, mas toma também as suas mulheres. E resolve, então, usurpar o reino do seu pai. O que essa história nos ensina? O que essa história nos ensina? Primeiro, a morte de Absalão. Eu nunca vi uma morte tão estranha. Um homem que estava montado em uma mula, correndo pelos campos, indo para uma batalha, de repente passa debaixo de um carvalho, e um dos galhos do carvalho o prende pelo pescoço, e ele fica então preso pelo pescoço com as suas pernas no ar. Automaticamente, vendo aquilo ali, os aliados do seu pai resolvem então tirar a vida de Absalão. E ele então é flechado 3 vezes. E depois alguns moços do reino de Davi resolvem então matar. Qual foi a atitude do pai? Davi chora amargamente a perda de mais um dos seus filhos. A morte de Absalão traz a Davi uma tristeza muito grande. Mas por que Davi chora? Pela morte do filho? Ou porque amava o seu filho, apesar de todas essas situações criadas pelo seu próprio filho? O que nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos aprender com essa situação? O que nos ensina a palavra de Deus? Do que é capaz o homem pelo poder? Do que é capaz o homem pelo poder? Em primeiro lugar, meus irmãos, o homem pelo poder, ou pela estrutura do poder, ele é capaz de fazer coisas que às vezes a gente duvida. Em primeiro lugar, ele tenta ostentar aquilo que ele é. É interessante porque o verso 1 do capítulo 15 já mostra Absalão dizendo assim, olha, vamos sim para Jerusalém, mas não vamos sozinhos. Né? Vamos levar junto conosco uma série de coisas. E entre essas coisas que nós vamos levar os cavalos, carruagens. E o que nós pudermos levar, a gente vai levar. Qual é o pensamento de Absalão? Era chegar em Jerusalém não como um derrotado, mas como um príncipe. Como alguém que tinha muito poder. Como alguém que ostentava a sua situação. Meus irmãos, é comum nos dias de hoje, e na estrutura que nós estamos vivendo no nosso país, as pessoas ostentarem aquilo que não são. Nós vivemos um momento crítico onde a demagogia ela é muito mais presente do que a outra realidade, onde o cristianismo é uma convicção. As pessoas têm ostentado aquilo que não são. E a política do nosso país é uma ostentação. Pessoas estão dizendo e falando aquilo que não são.
Absalão, ele chega em Jerusalém, não com a cabeça baixa, humildemente, reconhecendo o seu erro. Ele manda uma carta para o seu pai, dizendo, olha, eu quero ir a Jerusalém, porque eu quero estar junto em Jerusalém, eu quero servir a Deus em Jerusalém, mentindo. Em vez de chegar de forma humilde, ele chega ostentando aquilo que ele não é. Aquilo que ele não é. Mas o segundo momento, a gente percebe na vida de Absalão que, além de ostentação, ele demonstra claramente uma outra realidade que nós entendemos que é algo presente na vida daqueles que querem ostentar o poder. A mentira. Verso 2 e 3 do capítulo 15. Se você percebe claramente aí, você vê o que Absalão está dizendo, o que Absalão está prometendo aqui nesse verso 2 e 3. Ele diz assim, levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém, não tem quem te ouça da parte do rei. Não tem quem te ouça. Como chamando para si, dizendo, olha, só quem pode resolver o seu problema sou eu. Mentira. Quem foi ungido e quem foi separado e foi determinado como o rei de Israel foi Davi. Absalão não tinha esse direito. E por sinal ele fazia isso usurpando a pessoa do seu pai. O poder leva o homem a crer que pode falar mentiras, contar a outros e falar através da demagogia aquilo que eles não têm condição de fazer. E a política do nosso país já vem se arrastando há tempos dessa forma. E nós percebemos isso de forma clara, de forma convicta. O que nós vamos fazer, meus irmãos? O que nós podemos fazer? Absalão nos ensina que o poder muitas vezes leva o sujeito a mentir contra si e contra as outras pessoas. Às vezes promete mundos, promete coisas que não se pode fazer. Mas Absalão não é cercado só de mentira. O poder leva ele também a ter uma ideia diferente. Ele faz falsas promessas. Olha, o rei não pode fazer nada por vocês, mas eu posso. Se eu fosse rei, eu julgaria a causa de vocês com muito mais facilidade, com muito mais justiça. Se eu fosse rei, meus irmãos, isso é demagogia, isso é uma falsa promessa. Nós não devemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir, aquilo que nós não temos condição de fazer. Eu creio, se um cristão quer entrar dentro da política, a primeira coisa que ele tem que colocar para si é que ele vai precisar falar a verdade o tempo todo. Senão não vai adiantar ser político e cristão. Porque ele vai chegar um momento que ele vai ter que separar entre o cristão e o político. Porque a política do nosso país vive em torno da mentira. E nós sabemos que a mentira, ela tem uma procedência. O pai da mentira é o diabo. Ora, nós somos filhos da luz e não filhos do diabo. E não podemos nos entregar a essas ideias, a essas situações que têm sido criadas. Mas, por causa do poder também, Absalão se entrega à falsidade. Leiam aí comigo o verso de número 5. O verso de número 5. Também quando alguém chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Olha a atitude de Absalão. Alguém chegava e queria cumprimentá-lo, como sendo o filho do rei, alguém especial. Automaticamente Absalão pegava a mão do sujeito, tomava para si, beijava, dizendo assim, eu sou igual e eu quero ser de vocês. O que parece isso, irmãos?
O que parece isso? Falsidade. Tapinha nas costas. Pessoas que tentam nos enganar dia após dia. O nosso país tem sido colocado como um lugar onde as nossas estruturas têm sido roubadas de nós. Pela falsidade. Pelas ideologias. Pelas situações que as pessoas têm colocado como primazia. O poder é a arma. O poder é o desejo. Querer ser alguma coisa. Eu não digo que a nossa política seja ruim. A nossa estrutura política e democracia, ela é muito boa. Mas se ela for muito bem administrada, e se ela for administrada partindo da coerência, porque da forma que nós estamos vivendo, isso não é novo. Se já acontecia lá no Antigo Testamento, hoje não é diferente. Nós vemos também que além da falsidade, o poder leva o homem a ter outras atitudes, e atitudes que marcam a vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus diz no verso 6 que Absalão roubava os corações. Ah, meus irmãos, o que é isso? Roubar os corações. Quer dizer que todo mundo se apaixonava por Absalão? De certa forma, sim. Absalão tinha um poder e que muitos do nosso, vamos dizer, na nossa estrutura de país possuem. A característica de arrastar consigo uma grande multidão. Absalão era esse homem que roubava os corações, deixava as pessoas tontas com as suas ideias. Ele pegava e conseguia arrastar consigo uma multidão muito grande. O poder leva o homem a criar uma estrutura dentro de si próprio, que ele começa a entender que todos devem segui-lo. Acaba, na verdade, virando quase que uma espécie de religião. E foi isso que o imperador Nero, o imperador César, chegou à conclusão no Império Romano. Eles não poderiam ser mais imperadores, eles tinham que ser deuses. E é essa estrutura que tem roubado o coração de todos nós nos dias de hoje. O que nós vamos fazer no dia 5? Essa é uma pergunta que eu tenho feito a mim. E eu tenho feito principalmente dentro dessa situação que nós vivemos e como cristão. Em quem nós vamos confiar? Absalão, movido pelo poder também, além de roubar o coração, mostrava uma falsa religiosidade. Versos 7 e 8. Ele diz: eu quero estar na casa do Senhor para adorá-lo. Eu quero servir ao Senhor. Falsa religiosidade. O poder leva o sujeito a se tornar membro de todas as igrejas. Se ele chega dentro de uma sinagoga, ele se torna judeu. Se ele chega dentro de uma igreja protestante, ele se torna protestante. A vontade do poder torna um ser religioso. E isso é errado, meus irmãos. Nós devemos dizer aquilo que nós somos. Se somos cristãos, devemos manter firme a nossa palavra. E não tentar enganar como nós temos sido enganados. Em quem nós vamos votar? Vamos votar em pessoas crentes. Eu não digo a você que nem vote em crente e nem descrente, mas vote de forma coerente. Procure conhecer os seus candidatos. E ore por eles. Peça direção a Deus. Faça isso com coerência. Com coerência. Hoje dizer que nós não conhecemos os nossos candidatos é uma falha muito grande. Porque se você digitar o nome do sujeito na internet, você vai conhecê-lo de todo. Porque a vida dele é uma vida pública. Então no dia 5, eu tenho que ser cristão verdadeiro. Eu tenho que votar de acordo com a minha consciência.
e votar de forma coerente. Meus irmãos, Absalão, além de mostrar uma falsa religiosidade, para a gente tentar encerrar o assunto e tentar dizer o que nós vamos fazer no dia 5, diz a palavra no verso 10 que ele cria conspirações. É interessante porque quando eu li esse texto e quando eu estava estudando essa palavra para trazer algo para os irmãos, parece que eu estava lendo um texto tão atual, tão dos dias de hoje, que eu falei assim, poxa vida, será que o que aconteceu aqui não foi algo que transcreveu para os dias de nós, ou talvez o que nós estamos vivendo nos dias de hoje foi buscado lá atrás? Não, irmãos. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É que o pecado leva o homem a querer o poder e a criar essas estruturas. E aí ele cria conspirações. E a conspiração de Absalão contra Davi não era uma conspiração na tentativa só de roubar o poder do seu pai, mas era de humilhar o seu próprio pai e tirar do poder aquele a quem tem direito. Ainda, a ideia do poder leva Absalão, num momento aqui, a vivenciar uma outra realidade. O que é pior? Ele se utiliza de inocentes. Veja o verso 11, leia comigo o verso 11. Vê se não é estranho o que acontece aqui. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Quantos homens? 200 homens. Porém, iam na sua... Eram pessoas simples. Porque nada sabiam daquele negócio. Ele utiliza de inocentes. Ele se utiliza de inocentes. E nós estamos vivendo momentos em que nós estamos sendo utilizados como massa de manobra. Como massa de manobra. E por último, o poder leva Absalão ainda a acreditar, a pensar, a criar para si e a ter a ideia de que a fama daria a ele o poder que ele precisava. O verso 12. Ele chega então à conclusão: agora eu não preciso fazer mais nada, porque o trono do meu pai é meu, as mulheres do meu pai é minha. Tudo que é do reino de Deus, ou do reino do meu pai, é meu. Agora eu encontro no lugar aonde eu deveria estar. Só que o homem que pensa que Deus não enxerga essas coisas, se engana. Deus é soberano sobre todas as coisas. E aquele que usa dessas situações para obter o poder, sofrerá os danos, as consequências, e Deus não deixará impune. A morte de Absalão não foi só estranha, mas a morte de Absalão foi parte da soberania de Deus para mostrar como morre aquele que tenta, de alguma forma, utilizar-se do poder para usurpar aquilo que é da vontade de Deus. A verdade, ela deve prevalecer acima de todas as coisas. Eu quero chegar à seguinte conclusão. Há um homem, servo de Deus, um presbítero, chamado Solano Portela, e que eu recomendo você ler os artigos que esse homem escreve. Ele chega à seguinte conclusão: parece que vivemos permanentemente em campanha eleitoral em nossa terra. A política naturalmente desperta fortes paixões, interesses e defesas. Muitos políticos, em sua busca pelo poder, passam a demonstrar muitas características demonstradas na vida de Absalão. Então, o que nós vivemos hoje não é novo. Isso já é antigo. Agora, o que a gente pode fazer? E aí,
pensando nessa realidade, eu escrevi uma ideia para que nós possamos pensar alguma coisa nesse sentido. A política não é coisa nova. Ao longo do tempo, ela faz parte da vida humana. O que é complicado na política é ver os cristãos se entregando ao pecado que está nos atos políticos. Precisamos cumprir nossa missão como cristãos. E quais são as nossas missões? É dever honrar o rei. É dever nosso honrar os nossos governantes. É dever nosso orar por eles. E eu creio que muitos de nós não temos feito isso. E nós precisamos orar por eles. E é dever nosso cumprir o nosso papel cívico. Porque isso cai bem a qualquer cristão. Então, no dia 5, o que nós vamos fazer? Eu creio que no dia 5, nós vamos às urnas, vamos votar, e vamos votar com propriedade de alguém que ora, de alguém que considera um ato cívico, e de alguém que tem no seu coração uma disposição de servir a Deus, e como baluarte, entrega-se a Deus. Quem você vai escolher? Você vai pedir direção a Deus. Nós não recomendamos ninguém, porque não é papel da igreja recomendar. E nós, como igreja, eu quero deixar isso bem claro, nós não precisamos de políticos, porque a igreja, ela tem Deus como seu arrimo, como o seu direcionador. A igreja de Deus, e ela não precisa nem da política e nem dos políticos. Mas nós, como servos de Deus, podemos orar por aqueles que querem enganjar nessa área tão difícil. E se você, como membro dessa igreja, quer tornar-se um político, eu já quero te orientar dizendo, comece a orar e pedir a Deus força, capacidade e principalmente direção, para que você seja um cristão verdadeiro e seja um político verdadeiro. Eu quero, então, deixar apenas uma realidade com os irmãos. O poder corrompe o ser humano, torna mais distante de Deus, mas a simplicidade da soberania de Deus nos torna humilde e nos faz cumprir o nosso papel aqui na terra. Viva para Deus e seus propósitos, e você verá que podemos ser diferentes. A aplicação que eu faço desse texto, então, de Absalão, um texto tão trágico, mas um texto que nos faz pensar que no dia 5 nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos ser cristãos. Venha para a escola dominical, ouça uma boa palavra e depois vai cumprir a sua obrigação como parte dessa nação. Faça isso com propriedade, crendo que Deus há de nos direcionar. E quem for eleito, ore por eles. Ore para que Deus dê a eles capacidade de dirigir o nosso país. Porque você dizer que isso não influencia a sua vida, você se torna mais um dos mentirosos que estão por aí. Porque toda a estrutura do nosso país influencia diretamente as nossas vidas. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia, porque nós vivemos um momento significativo de grandes decisões. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Pai eterno, nós entendemos, Senhor Deus, que não só hoje, mas no passado também, tantas pessoas, Senhor Deus, queriam, de alguma forma, através do poder, usar desse poder para oprimir, subjugar e até mesmo, Senhor Deus, destruir os laços familiares, como aconteceu no caso de Absalão. E hoje nós entendemos que isso acontece, Senhor Deus, também. E nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, como servos do Senhor. Porque nós vivemos em uma nação, Senhor Deus, democrática,
E nós queremos pedir ao Senhor que nos dê direção, nos dê um coração contrito, voltado para o Senhor. E que no dia, Senhor Deus, que foi determinado como dia 5, nós possamos votar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, nos ajude a ser coerentes, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a honrar, ó Pai, aqueles que nos governam. Nos ajude, Senhor Deus, a orar por aqueles que nos governam. E nos ajude, Senhor Deus, a cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Que nós não possamos, Senhor Deus, nos deixar levar por nenhuma dessas situações e nos corromper por essas realidades. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço por essa noite, agradeço ao Senhor, porque com certeza o Senhor já nos deu, Senhor Deus, a alegria de estarmos na Tua presença. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Abençoe, Senhor Deus, mais uma vez a vida da nossa irmã Joel. Derrama a Tua graça sobre ela, Senhor Deus. Dá a ela, Senhor Deus, a direção, Senhor, diante dessas situações que ela tem vivenciado. Que a misericórdia do Senhor, ó Pai, esteja com a família também, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite. Eu te agradeço e oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós queremos terminar o nosso culto convidando você, então, a essa semana a orar pelo seu país. E olha, irmãos, eu gostaria muito, eu tenho um certo tipo de aversão por propaganda política. Eu não sei se vocês têm essa mesma aversão, mas nos últimos dias eu tenho tentado achar meios de não assistir à televisão, porque, não sei vocês, mas eu já não aguento mais ver um acusando o outro e dizendo que vai fazer melhor do que o outro. Então eu quero te convidar a fazer algo diferente essa semana. Desligue a sua televisão e ore pela sua nação. E deixe que no domingo Deus vai direcionar a sua vida para escolher e fazer o melhor. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós. Quer seja para o bem, quer seja para o nosso mal. Porque nós precisamos entender a soberania de Deus. O Rei bom vem para nos alegrar e o Rei mau para nos ensinar, diz a palavra de Deus. E isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso culto.